Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre alguns livros que carregam um dos meus temas preferidos, que são lugares isolados. Eu amo quando o livro traz essa temática do nosso personagem, né, os personagens, em algum lugar isolado, passando por problemas, tendo que resolver situações, tentando fugir dali. Eu acho que depois de Casas Assombradas, Casas Estranhas, com certeza lugares isolados estão no meu top 3 temas de livros preferidos. Deu pra entender? Bom, eu separei esse tema em duas categorias. A primeira vai ser lugares isolados no verão, né? Aí no calorzinho, sabe? Um calorzinho derretendo e etc. Então eu separei aqui 6 livros de lugares isolados que se passam aí com uma vibe mais puxada para o verão. Vou começar indicando para vocês Os Ausentes. Aqui nós temos uma mãe que tá fugindo de um lar abusivo, levando seus 2 filhos com ela, até que chegando aí em uma cidade muito deserta, muito calor, muito reclusa, ela vai ser parada então por um policial, né, o xerife ali da região e uma mulher policial. Eles vão parar então ela aparentemente em uma blitz, vão pedir para ela descer do carro, dar uma investigada dentro do carro e etc. E eles encontram algo muito suspeito que ela tá carregando no porta-mala do carro. Então eles precisam conduzir ela até a delegacia, né, da cidade, e o carro vai ser rebocado e as crianças então vão com a mulher ali, policial, que chegou junto com o xerife. Só que chegando na delegacia, as crianças não estão lá. E aí a mulher começa a perguntar: onde estão os meus filhos? Vocês levaram os meus filhos dentro da viatura da polícia, onde que eles estão? E aí, né, em determinado momento eles sentam ali com a mulher na sala de depoimento e eles falam: olha, a gente quer saber exatamente o que aconteceu com os teus filhos, porque tem sangue dentro do teu carro e não tinha criança nenhuma quando a gente chegou lá. Gente, esse livro aqui, ele é um turbilhão de emoções. Eu li ele, assim, em uma pegada super rápido, porque tu fica completamente viciada na trama, querendo saber se a mulher é louca, se ela fez alguma coisa com os filhos dela, ou se os policiais estão mentindo, estão escondendo por algum motivo as crianças. É um baita de um thriller viciante, eu tenho certeza que tu vai passar muito calor aí nessa cidade isolada no meio do nada. A Casa do Outro Lado do Lago, do Riley Sager, também traz essa temática pra gente de lugar isolado. Aqui a gente vai ter a atriz Cassie, que tá tendo que passar um tempo na casa do lago da família dela por conta de algumas situações que ela se envolveu. E aquele lago ali, ele já levou muitas pessoas queridas, né, por ela, se afogaram ali naquele lago. Então ela tem um certo tipo de trauma e ao mesmo tempo chega a ser sarcástico o fato dela ter trauma do lago e ter que ser obrigada a ficar na casa do lago. Pois bem, do outro lado do lago tem uma casa com 2 pessoas, né, um casal que ela acaba conhecendo ali, ela salva essa mulher de se afogar no lago, elas desenvolvem um relacionamento e aí começando a observar, né, as movimentações daquela casa, ela percebe que eles têm uma relação ali, o casal tem uma relação um pouco estremecida, até que a mulher, a Catherine, ela vai simplesmente desaparecer. E a nossa protagonista, a Cassie, ela vai fazer o possível para tentar encontrar essa mulher, ela tem certeza que o marido é o responsável. A gente fica super intrigada com a trama da Cassie, da Catherine e do Tom. E ele tem um elementinho surpresa no final da leitura que eu não vou falar pra vocês. Vá com a mente bem aberta pra aceitar tudo que esse livro tem pra te propor. Você Não Deveria Estar Aqui, da Geneva Rose. Ela tá com certeza se tornando uma das minhas autoras preferidas. Eu acho que ela escreve e entrega muito bem, né? Reviravoltas, plot twists, histórias, enredos. E aqui, mais uma vez, ela faz isso. Dessa vez, ela vai pra um tópico um pouco peculiar que eu não tinha lido ainda. Um Airbnb. Aqui a gente vai conhecer a Grace, que é uma nova-iorquina e que não aguenta mais a cidade grande. Ela resolve alugar um Airbnb no meio do nada. É uma casa de fazenda, gente, no meio do nada. Só que quando ela chega lá, ela se depara com o proprietário, o Calvin, um cara muito bonito, assim, sabe? Saído de livros, um agroboy que conquista ela. E a Grace, então, começa a sua estadia aí no Airbnb e começa a ter uma relação ali, uma troca com o Calvin. Ela vê que tá acontecendo alguma coisa entre os dois, tá rolando um flertezinho. Só que durante a leitura a gente sabe que tem algo estranho. Tanto a Grace quanto o Calvin, eles escondem segredos. E recentemente a polícia esteve lá nessa fazenda no Airbnb, atrás do Calvin, perguntando pra ele sobre a última menina que alugou um quarto no Airbnb dele, porque ela está desaparecida. Então a gente sabe que essa história aqui vai prometer muito. A lista de convidados da Lucy Foley, aqui a gente tem uma ilha isolada que vai receber muitos convidados para um casamento.
Aqui a gente vai ter uma noiva e um noivo. Eles alugaram uma ilha isolada para fazer o casamento deles. E esse livro a gente já começa sabendo que uma pessoa morreu e a gente vai ter vários pontos de vista de vários convidados que estão nessa festa e a gente sabe que entre um deles está o responsável pelo assassinato que aconteceu no dia do casamento. Eu gosto muito desse estilo de narrativa quando várias pessoas contam o mesmo ponto de vista e tu já sabe que alguém morreu, alguém foi de arrasta nesse livro e tu começa a desconfiar de tudo e todos, e todo mundo aqui nesse livro tem segredos. A Garota no Espelho, da Rose Carlyle, com certeza é um dos meus livros preferidos. Aqui a gente conhece a Iris e a Summer, que elas são gêmeas idênticas, gêmeas espelho. O pai delas acabou de morrer e deixou uma herança milionária. Só que para colocar as mãos nesse dinheiro, elas precisam cumprir uma certa regra que o pai colocou ali no testamento. A questão é que o pai, ele tem vários outros filhos com outras mulheres e elas querem ser as primeiras a colocar a mão nesse dinheiro, porque só uma pessoa vai ter acesso a esse dinheiro milionário. E aí a gente vai acompanhar as duas irmãs e o marido de uma delas viajando em um iate pelo oceano. E muita coisa vai acontecer nesse iate, gente. Esse aqui tem um dos melhores finais com um plot twist, assim, incrível. Eu precisei ler várias e várias vezes a mesma página no final para ter certeza que era aquilo que eu tava entendendo. Ninguém Nunca Vai Saber, também da Rose Carlyle, a mesma autora de A Garota no Espelho. E aqui a gente vai ter a história um tanto quanto trágica. A gente vai conhecer a Ivy, que ela está grávida e o namorado dela acabou de morrer no momento que eles iam contar para a família dele e apresentar a Ivy. Então ela se vê perdida, sem o namorado, com um bebê a caminho, sem dinheiro, sem casa. E aí ela aceita uma proposta de emprego que é ser babá em uma casa gigantesca, afastada, bem reclusa, em uma ilha na costa da Tailândia. Só que chegando lá, ela percebe que não tem criança nenhuma lá, o quarto tá todo arrumado e os pais estão prometendo que a criança está chegando. Pois é, cheirinho de bagunça e confusão. Esse livro ele é muito incrível, ele traz também um plot twist maravilhoso. Eu acho que essa autora ela sabe desenvolver muito bem os personagens e os finais. E esse aqui vai ser um daqueles finais assim que vai te deixar com o coração na mão. Mas é um livro muito bom, eu gosto muito dele e tô sempre recomendando quando é possível. Sentiu o calor aí? Pois agora dá uma pausa, pega uma aguinha, eu vou pegar a minha aqui, vamos tomar um golinho de água para se refrescar. Bom, deixando o calor de lado, se tu é assim como eu, um pinguim meio humano que ama o inverno, ama a neve, por mais que não neve aqui, tudo bem, né? Eu amo o frio, essa sensação de frio, de neve, pessoas isoladas no meio da neve, então vem comigo que agora eu vou te apresentar 6 livros com pessoas em situações isoladas no meio da neve e de muito frio. Vou começar falando de um dos meus livros preferidos, que é O Silêncio da Casa Fria. Aqui a gente vai conhecer a Elsie, uma mulher na era vitoriana que acabou de se tornar viúva. E lá naquela época, quando a pessoa, a mulher se tornava viúva, ela precisava viver reclusa, longe de toda a sociedade. E é o que a Elsie aqui vai fazer. Ela vai para casa, do falecido marido, uma casa que ele tem em outra cidade, bem afastada. E chegando lá, ela vai ver que é uma casa muito grande para só ela e os criados. E algumas coisas vão começar a acontecer, assim, umas coisas bem bizarras naquela casa. Ela vai encontrar um quarto fechado com várias coisas estranhas e após ela abrir aquele quarto, parece que essas coisas vão sair de lá. Esse é um livro que promete muito suspense com bastante terror, uma pegadinha meio gótica que se passa ali na era vitoriana. Com certeza é um daqueles livros que é impossível de largar e tu vai sentir o friozinho aí durante a leitura. Pedra, Papel, Tesoura é o meu thriller preferido do ano passado. Aqui a gente vai conhecer um casal que tá com um relacionamento de mal a pior e eles estão aí numa busca de tentar salvar o que resta do casamento, até que a esposa ela ganha um sorteio onde eles vão passar uma noite em uma pousada no meio da neve, isolado, longe de tudo e todos. Chegando lá, é uma capela, uma antiga capela que foi reformada e hoje serve aí como um quarto, para as pessoas locarem e passarem a noite. Conforme a gente está acompanhando a narrativa desses dois se instalando nessa capela, também tem a narrativa de outra pessoa que está espiando eles pelo lado de fora. E eles ainda não perceberam a existência dessa outra pessoa pro lado de fora, espiando todos os seus passos. Esse livro aqui, gente, eu amo, eu panfletei muito ele ano passado, eu sei que muitas pessoas já leram, algumas não gostam dele, mas ele traz essa sensação de isolado, de perigo, de uma coisa assim até claustrofóbica que eu amo.
Falou em pessoa isolada, no meio do nada, no meio da neve, eu não poderia não indicar o Misery para vocês. Aqui a gente tem a famosa história do Paul Sheldon com a sua fã número 1, Annie Wilkes. Annie encontra o Paul acidentado no meio da rua, o seu carro, destruído, ele se acidentou ali no meio da neve, e ela, como uma boa enfermeira, resolve levar o Paul para casa dela para ela prestar os primeiros socorros. Só que assim que o Paul acorda, muito agradecido pela Annie ter salvado a vida dele, ele não compreendeu ainda o perigo que, tá morando ali com ele. A Annie, ela é simplesmente a fã número 1 do Paul e ela quer muito uma continuação da história da Misery que o Paul escreveu de um jeito que ela não gostou muito. E ela vai obrigar, então, o seu autor preferido a ficar ali na casa dela e escrever um livro só pra ela. Esse livro aqui, gente, que livro! Eu acho que muitas pessoas não dão o devido valor que Misery deveria ter, porque ele é incrível. É aquele clássico terror psicológico que enquanto tu tá lendo, tu sente tanto ódio. Eu sentia tanto ódio da Annie Wilkes aqui nesse livro. Será que era só eu? Nós Já Moramos Aqui é um dos meus livros preferidos do ano passado. Aqui a gente vai conhecer a Ivy e a Charlie. Elas compram casas, reformam essas casas e depois elas vendem por um preço muito melhor. É isso que elas estão fazendo aqui em uma casa no meio do nada, nas montanhas, com muita neve. Elas estão reformando a casa e a Ivy tá num momento sozinha ali dentro de casa e aí chega uma família na porta da casa dela e eles pedem se, por favor, por gentileza, ela poderia deixar o pai da família mostrar a casa para a esposa e os seus filhos. Pois é, gente, eu acho que os americanos eles têm uma tendência para isso daí. O pai cresceu nessa casa, ele gostaria muito de poder mostrar para sua família a casa que ele cresceu. A Ivy acha a situação toda muito estranha, mas ela é aquela pessoa que ela não sabe dizer não. Ela diz sim senhor, tudo bem, e a família entra. Só que a partir do momento que aquela família entra na casa, o mundo da Ivy vai virar de ponta cabeça e nada mais vai voltar a ser o que era. Um dos meus livros preferidos, eu vi muita gente tacando hate nesse livro, porque ele é aquele livro que divide opiniões, ele é bem 880, mas eu juro pra vocês que assim, leiam ele, vai com a mente aberta, tenta abraçar, compreender tudo. O livro, ele era um conto no Reddit, então depois da leitura eu fui pesquisar no Reddit também algumas teorias e eu fiquei mais obcecada ainda, ele é incrível e há boatos de que vai vir uma continuação aí, será? O Acidente da Freida McFadden, aqui nós temos um Misery da Shopee, gente. E a gente vai conhecer a Tegan, de 23 anos, uma garota jovem que está grávida do seu primeiro filho e nada está sendo como ela gostaria. Então ela vai até a cidade do irmão dela para buscar ajuda ali no momento de fragilidade, já que o bebê está prestes a chegar. Só que no meio do caminho ela se acidenta em uma nevasca horrível, até que ela é socorrida por um cara misterioso que leva ela para casa. E chegando na casa desse cara, a esposa começa a prestar os primeiros socorros ali para Tegan, que a esposa dele, a Polly, era uma enfermeira, então ela sabe o que ela tá fazendo. Só que as coisas começam a tomar um rumo estranho quando a Tegan percebe que eles estão levando ela pro porão, onde tem um quarto hospitalar todo montado e pronto para a próxima pessoa que vai chegar lá. Eu vou dizer pra vocês que eu li esse livro pronta pra jogar hate nele, já que falavam tanto que ele era uma cópia descarada de Misery. Em certo ponto eu até concordo, eu acho que a autora se influenciou muito em Misery. Conforme a leitura foi acontecendo, tinha muitos aspectos de Misery ali dentro da leitura, mas eu entendo que talvez ela fez uma releitura ao modo dela. Enfim, eu gostei da leitura e eu indico pra vocês, esse também é um daqueles livros que a gente vai passar frio durante a leitura. A autora conseguiu colocar a gente naquele cenário, naquela atmosfera dentro do carro, a neve caindo, então eu gostei bastante. E chegando ao final do nosso vídeo, por último eu trago mais um livro da Freida McFadden e dessa vez é Nunca Minta. Aqui a gente vai conhecer a Trisha e o Ethan, eles estão em busca da casa perfeita. Eles agendaram visita em uma casa que eles estavam muito interessados e eles acabam indo uma noite de nevasca, a rua tá deserta, só que chegando na frente da casa eles percebem que tem luzes acesas dentro da casa. Então eles acham que a corretora de imóveis já tá lá dentro. Quando eles entram na casa, gente, não tem ninguém lá. A corretora não tá, não tem sinal de telefone, eles estão presos naquela casa deserta no meio do nada.
Que teimosia que esses americanos têm de comprar a casa no meio do nada? Eu não consigo entender isso. Pois bem, eles descobrem que essa casa era da doutora Adrienne, que era uma psiquiatra, que foi dada como desaparecida há mais de 3 anos e é um caso sem solução. A Trish, entediada no meio do nada, sem energia, com uma nevasca acontecendo, ela resolve começar a explorar a casa até que ela encontra o antigo escritório da doutora Adrienne, e lá nesse escritório tá cheio de fitas de gravações das consultas da doutora com os seus pacientes. E aí ela vai começar a ouvir aquelas fitas e entender um pouco do que talvez possa ter acontecido com a doutora Adrienne. Eu sei que muita gente gosta de falar que era óbvio o plot twist. Pra mim não era, gente. Eu fui pega desprevenida, eu não esperava o plot twist desse livro. Não sei se eu não vi ele chegando, se eu não prestei atenção, mas eu gostei muito. Eu adoro a atmosfera criada, eu consigo ver toda a casa, sabe? Aquela casa de drywall branca, com seus detalhes de madeira, com umas janelas bem grandes, a neve caindo lá fora, a lareira acesa com a foto da doutora Adrienne em cima. Gente, que atmosfera incrível! Eu acho que é um dos meus livros preferidos da Freida justamente por causa disso. Ela soube criar muito bem o cenário aqui para colocar os personagens. Bom, é isso, gente. Essa foi a minha pilha. Trouxe 12 livros para vocês de lugares isolados, tanto no inverno quanto no verão. Pode decidir aí qual estação tu quer acompanhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários para mim se tu já leu alguma dessas histórias, o que tu achou, se tu gosta. Também pode me indicar livros com lugares isolados que eu gosto bastante. E aceito também sugestões de ideias do que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não deixe de se inscrever, de seguir, de ativar o sininho para acompanhar quando chega vídeo novo aí. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até agora. Tchau!